Hello guys, how are you doing? It's a pleasure to be here once again. You're always welcome. One more live class with you tonight. Hello guys. E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez, ao vivo. Quarta passada a gente não teve live. Poxa vida, fiquei tão triste que não deu certo. O Face estava com alguns problemas, principalmente a fanpage. Na verdade, eu não conseguia fazer nenhuma publicação, nem vídeo, nem postagem, nem nada. E aí a gente ficou sem a aula ao vivo. E aí eu fiquei muito triste. Falei, poxa vida, o pessoal sempre espera a aula ao vivo toda quarta. Mas hoje estamos aqui. Quem estiver chegando, por favor, dá o seu like, o seu curtir aí. Coloque nos comentários um boa noite, um oi, hello, para eu saber quem que tá aqui comigo, quem que tá me vendo. É sempre bom eu saber quem que tá me acompanhando aí. Então coloque o seu boa noite, o seu hello aí nos comentários, né? A gente já vai começar. E antes de começarmos com o conteúdo de hoje, eu separei um conteúdo. Hello Pi, Marcelo, que já deu um curtir aí. Coloca um boa noite aí pra gente nos comentários. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Na próxima segunda-feira, às 19h30, eu estarei ministrando uma aula demonstrativa de inglês online. As pessoas sempre perguntam, teacher, como são suas aulas online? Então, deixa seu e-mail, eu mando todas as orientações para você e você participa de uma aula na prática comigo, segunda-feira, às 19h30. Esta aula não é pelo Facebook, não é pelo YouTube, é uma sala de aula virtual, então eu preciso do seu e-mail para te mandar todas as orientações para você conseguir ter acesso a essa sala de aula, tá bom? Então, se você tiver interesse, depois eu comento mais um pouquinho no final da aula também. É só deixar seu e-mail nos comentários, se quiser mandar inbox para mim, também pode. E aí, hi Fernando! E aí eu mando para você todas as informações, orientações, para você poder participar dessa aula demonstrativa. Segunda-feira, dia 3 de abril, às 19h30. Também tem um evento meu da fanpage rolando aí, você pode se inscrever pelo evento também, pode mandar mensagem box, pode mandar e-mail, enfim, todas as formas de comunicação que a gente tem aí, que as redes nos oferecem, você pode estar escolhendo uma delas para se inscrever, tá bom? Hoje é a aula de número 35. Gente, é aula pra caramba. Quer assistir alguma outra aula? Estão todas na fanpage. O pessoal tem me perguntado, teacher, não encontro todas as aulas no YouTube. Não estão todas as aulas no YouTube, porque antes o Facebook não disponibilizava fazer o download das aulas ao vivo, né? Então não são todas as aulas que estão no YouTube, mas na fanpage todas, desde a número 1 até a número 35 estão lá, tá? Então por isso que as mais antigas não estão lá, porque é uma função nova aí pra gente conseguir baixar a própria live e aí eu posso jogar lá no YouTube, ok, guys? Hoje eu separei um conteúdo muito bacana, uma estruturinha, uma condição que a gente usa, né? Que gera muita confusão, gera muita dúvida e é muito solicitada essa habilidade que nós vamos ver hoje, tá? Então eu separei um conteúdo que gera bastante dúvida e eu espero que esse conteúdo possa ajudá-lo de alguma maneira. Se você já conhece, ótimo, você vai aproveitar para rever, de repente para tirar alguma dúvida. Se você nunca viu, ótimo também, conteúdo novo aí para você. Então, fique à vontade, independente se você já viu ou não, tá? Excelente para você poder aí tirar sua dúvida, enfim. Pessoal que for chegando, coloca o seu oi aí, o seu hello, para eu saber quem que tá aqui comigo. E aí a gente já vai começar compartilhando nossa tela, compartilhando muita informação. Lembre-se, para você ter acesso a esse material, para depois você continuar dando uma olhada, uma estudada, é só você clicar no link que aparece aí no topo do vídeo e você baixa este material. O que é o bacana? Você revê depois. Aí você tem o material com você, impresso ou não, e você tem também a live para poder assistir, tá bom? Pessoal que tá chegando, coloca um oi aí nos comentários, um hello. A gente já vai começar compartilhando a tela. Daqui a pouquinho eu volto aqui na tela cheia para falar um oi para vocês.
Hoje, aula de número 35. Enquanto eu compartilho a tela, eu não consigo ver quem tá comentando, deixando comentários. Mas daqui a pouquinho eu corro lá no Face, dar uma espiada quem que chegou, né? O pessoal sempre chega às vezes um pouquinho atrasado. A aula sempre começa às 8h30, pontualmente às 8h30. Né? Então, mas se chegar um pouquinho atrasado, não tem problema. Assista a aula mesmo assim, depois você vê o comecinho. Normalmente o começo eu estou cumprimentando, dando alguns recados, pedindo para o pessoal falar um oi, né? Colocar nos comentários aí, hello, boa noite, né? E aí você consegue pegar o conteúdo. E mesmo se tiver perdido, depois você assiste desde o começo. Vamos começar então? Let's go there, vamos lá. Aula de número 35. Eu coloquei aqui o nome da estrutura. Eu não gosto muito de ficar usando nomenclatura, vocês já perceberam, né? Present Perfect Tense, Present Continuous, porque isso às vezes acaba meio que amedrontando as pessoas, né? Ai, esses nomes gramaticais. E de fato, isso não ajuda muita gente, não. Claro que se você tiver que fazer alguma prova, algum teste de proficiência, às vezes você precisa saber alguns nomes, algumas nomenclaturas gramaticais. Mas na prática isso não nos favorece, não nos ajuda muito. Então, eu gosto sempre de colocar lá como eu uso do you does, como eu uso tal coisa e tal coisa, só, né? Só que o perfect tense, como ele é um pouquinho mais peculiar, eu deixei aqui o nome até mesmo para deixar uma certa curiosidade. Porque muitos perguntaram, que perfect tense, quem que é esse? Né? Então, às vezes conhece, mas não conhece o nome. Conhece o nome, mas não conhece como usar. Então, hoje a gente vai dar uma olhada, explicada, né? Vou tentar mostrar para vocês, principalmente, quando que eu uso, tá? Como e quando que eu uso. Só para vocês entenderem, né? Quem é esse perfect tense? Quem é esse tal? Né? Até o Trump tá ali, né? Adorei esse gif do Trump. Quem que é esse tal de perfect tense? Né? Sei lá, não sei nem para que usa, nem quem é. Então vamos lá, começar conhecendo quem é esse tal de perfect tense, que tanto às vezes a gente ouve falar, ou de repente nunca ouviu falar, mas já viu aplicado de alguma maneira. Então vamos ver quem que é esse tal de perfect tense hoje na aula de número 35. Tem mais 34 aulas lá na fanpage para você, hein? Guys, o perfect tense, essa estrutura que nós vamos conhecer hoje, falar um pouquinho a respeito dela, na verdade foi sugestão do Felipe. Eu tô pegando sugestões de pessoas que têm me acompanhado, pela fanpage, pelo YouTube, enfim. Então, se você quiser deixar sua sugestão de aula, deixe, tá? Essa de hoje é a sugestão do Felipe, a aula anterior foi sugestão, acho que do Everton, se não me engano. Então, se quiser, deixa a sugestão aí nos comentários. Tixa, eu gostaria de ver tal assunto. A gente vai preparando na medida do possível, tá? Hoje eu quero mostrar para vocês 3 situações de quando eu uso essa estruturinha que eu separei hoje, tá? Existem outras situações, mas eu separei as 3 principais que você vai ver. São as que mais aparecem, as 3 que você provavelmente já viu mais, ou se não você vai começar a ver a partir de agora, tá? Quais são? Só para você saber, o perfect tense que eu tenho falado agora nesse início de aula, nada mais é do que o uso do have, tá? Ou do has, se for para ele, ela, singular. Eu já dei uma pincelada sobre esse assunto numa aula que eu não vou saber que número é. Eu esqueci de ver isso antes para já indicar para vocês, mas é uma aula que eu falei sobre o uso do have. Quando eu uso, por exemplo, I don't have a car, I have worked. Então, o uso do have, acho que o título da aula é essa. Deve ser meados aí da aula número 30. E eu já falei um pouquinho sobre essa estruturinha que nós vamos ver hoje. Só que eu abordei 2 situações e foi dentro de um outro tema. Agora eu vou falar só dela, tá bom? Porque de repente você fala, acho que a Titia já falou sobre isso. Eu falei um pouco dela, fazendo parte de uma outra situação. E aqui eu vou especificar um pouco mais, tá? Então, essa estruturinha é quando eu uso have, né? Ou has, que é a mesma tradução, só que o has eu uso para singular, quando eu falo ele, quando eu falo ela, tá? Numa sentença, numa frase, né, onde eu preciso do have como minha estrutura para montar a frase. Ele não é aqui verbo, ele não é o verbo ter,
tá? Foi isso que eu comentei na outra aula, que eu não vou usar ele como ter um carro, ter uma casa, ter um filho, ter um trabalho, tá bom? Aqui ele vai funcionar de uma outra maneira. Vamos ver como é que vai ser, então, o funcionamento disso. Pessoal que for chegando atrasado, coloca o seu curtir, pode pôr coraçãozinho também, tá? Marca amigos, compartilha e coloca aí nos comentários um oi, um hello, boa noite, né? Enfim. O primeiro momento, a primeira situação que nós vamos usar o have nessa estruturinha aí que nós vamos ver, o tão famoso perfect tense. Quando você ouvir agora esse nome, você já vai falar, já ouvi sobre isso, a Teacher G já falou sobre isso. A primeira situação que eu uso essa estrutura, esse have, aí que eu vou mostrar no exemplo como vai ficar, é quando eu uso essa palavrinha que está aparecendo aqui para vocês, o for, como a, tá? A tradução desse for é a. Vamos ver, esse A com H e com acento, que às vezes a gente vai escrever no português, tira o H, tira o acento. Esse A de algum tempo. Quem é esse A? Há algum tempo, tá? Então, por exemplo, se eu falo pra você assim, ó. Eu trabalho aqui há 10 anos. Olha quem é esse A com H e com acento. Gente, eu já vi, às vezes eu tiro até foto. Vocês já devem ter visto também vários anúncios, às vezes em comércio, né, uma parede pintada, se não uma fachada de uma loja, enfim. E às vezes escrito de forma errada, né, sem o H, sem o A. Então esse A de algum tempo, eu preciso, ele é com H e com acento, tá? Eu trabalho aqui há 10 anos, então se eu falo essa estrutura para você em inglês, se eu quero falar isso para você em inglês, eu preciso falar que eu estudo inglês há tanto tempo, que eu trabalho em tal departamento há tanto tempo, que eu faço essa função há tanto tempo. Como que eu falo isso no inglês? Qual é a primeira informação que chega na sua mente se você tiver que falar isso em inglês? Eu trabalho aqui há 10 anos. Não é a gente pegar palavra por palavra, né? Aquela tradução ao pé da letra? A primeira intenção que viria na sua cabeça, eu tenho quase certeza que seria essa. I study English for 2 months. Eu estudo inglês, ó o A aqui, for 2 months. Essa é a primeira coisa que viria na sua cabeça. Sim ou não? Eu acredito que sim. É o que eu vejo, é o que eu noto. Por quê? Porque normalmente a gente não conhece, né, que há uma estrutura para essa situação, que é essa que eu tô falando hoje, o tão famoso perfect tense, tá? Então, toda vez que eu vou falar qualquer ação que eu faço há um tempo, sou casado há tanto tempo, moro em tal cidade há tanto tempo, estudo inglês há tanto tempo, trabalho há tanto tempo, exerço essa função há tanto tempo, qualquer ação que você disser, que você executa, que você faz há um tempo, eu vou precisar do have. Vamos ver então qual que seria a forma adequada de eu falar isso em inglês? Eu estudo inglês há 2 anos. I have studied. Olha o have, aqui que eu falei lá no começo. O verbo, o que acontece quando eu uso essa estruturinha, esse have? O verbo, ele fica na forma de estudado. Se eu falo, eu trabalho há tanto tempo, no inglês vai ficar I have worked. É como se eu falasse, eu tenho trabalhado, eu tenho estudado. É que a gente não fala isso no português, esquece essa tradução. Mas é como se nós falássemos assim no português, só para você entender o porquê do estudado, trabalhado, tá bom? Então, toda vez que eu uso have, nessa situação aí de estrutura, de eu falar que eu faço algo há algum tempo, meu verbo vai ficar desse jeito. Trabalhado, estudado, comido, corrido, tá? Descansado, acordado, tomado banho e assim por diante. Então, no inglês, se eu falo eu estudo inglês há 2 meses, I have studied English for 2 months, tá? Então, a forma adequada, I have studied. Por quê? Porque eu tô falando que eu faço algo há algum tempo. Tranquilo até aqui? Então, lembre-se aí que é por causa do for, do a, tá? Por isso que ele tá pedindo I have studied, tranquilo? Então, gente, só voltando aqui para encerrar essa primeira situação, se eu falasse assim para vocês, ó, eu estudo inglês, eu precisaria desse have, eu estudo inglês. Eu não falei que eu estudo há tanto tempo, eu só digo eu estudo inglês. Não precisaria, eu só diria I study English, ok?
Mas se eu falo eu estudo há, I have studied for 1 year, 2 years, enfim, tá bom? O tempo que você for mencionar aí. Vamos dar uma espiada se chegou alguém lá. O pessoal vai dando o seu oi, o seu curtir, por gentileza. Às vezes eu não consigo atualizar o meu Face. E aí, eu acho que esse programa do Stream, ele às vezes faz travar um pouquinho as redes sociais, né? Mas, então às vezes eu não consigo ver quem tá falando oi. Aí depois, Pi! Good evening, Pi! Acho que você marcou uma galera aí hoje, hein? Very good. Agora você precisa me dar sugestões, Pi, de conteúdo para eu trazer para as próximas aulas. O Pi tá sempre aqui, então eu acho um barato o pessoal que é fiel aí, acompanha. Fernando também tá sempre aqui, Aline, Ju, nossa, tem tanta gente. Se eu falar, vai ficar um povo de fora, eles vão ficar magoados. O Everton, né? Então tem um pessoal aí que tá sempre aparecendo aqui. Isso é muito, 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 muito bacana mesmo, tá? Então, pessoal aí que for chegando, vai colocando um oi aí, um hello. Voltando lá então, só pra gente entender o que acontece, né? Quando eu uso esse have aí, toda vez que eu falo que eu faço algo há algum tempo. Tranquilo até aqui? Vamos avançar lá então. Segunda situação que eu vou usar o have, nessa condição que eu acabei de falar pra você. Toda vez que eu falo desde. Ó, é parecido com o anterior. Se eu quiser falar pra você, ao invés de eu falar eu estudo inglês há 2 meses, e eu te falar eu estudo inglês desde janeiro, por exemplo, tá? O sentido vai ser o mesmo, né? Só que ao invés de eu falar há 2 meses, eu posso falar desde janeiro, por exemplo. Ó, eu trabalho aqui desde dezembro. Então, desde dezembro eu trabalho aqui. Mesma coisa, eu vou precisar do have. Esse trabalho vai ficar trabalhado. Vamos ver como que fica no inglês? Ó, a primeira situação que vem na nossa mente é dizer I work here since December. Essa é a primeira coisa. Eu trabalho aqui desde, né? Mas nós vamos lembrar que quando eu uso há algum tempo e desde, eu preciso do have. Então, como que ficaria a forma adequada ali? I have worked here since December. Tranquilo? Lembre-se que esse I have, eu posso falar I've, que é o que você mais vai ouvir. I've worked here since December. I've studied here since last year, por exemplo. I've studied English for 2 months, tá? Então, toda vez que eu falo há algum tempo para qualquer ação que seja, ou desde algum tempo para qualquer situação que seja, eu preciso montar essa situação, essa estrutura. O have mais o verbozinho lá que ele tá me pedindo, tá bom? Então, a maneira adequada aí. Primeira situação, quando eu falo há algum tempo, que é o for. E quando eu falo desde, que é o since. I have worked here for, I have worked here since, tá bom? E qual sentença, então, que eu vou precisar do have? Vamos dar uma recapitulada do que nós vimos, para a gente entender melhor como é que fica essa situação. Se eu falo para você, eu preciso falar para você em inglês, eu moro aqui. Será que eu preciso do have? Eu moro aqui há 1 ano. Preciso do have aqui? Sim? I've lived here for 1 year. Se eu só falo eu moro aqui, não preciso. Eu moro aqui aí eu preciso. Tranquilo até aqui? Só para ficar mais claro aí pra gente, ó, tá? Ó, eu estudo aqui desde janeiro, eu estudo aqui. Qual que eu vou ter que usar o have? A de cima ou a de baixo? A de cima. Por quê? Ó, o desde lá pedindo have pra mim. I've studied here since January. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver então a terceira situação que eu preciso usar esse perfect tense, que na maioria das vezes as pessoas escorregam bonito nessa situação. Muitos falantes da língua inglesa, quando eu digo muitos falantes, são pessoas que já falam muito bem o inglês, que já tem um nível até além do intermediário, só que ainda escorrega nessa terceira situação aí do have. Vamos ver qual é essa situação, tá? Isso não vai impedir você de ser entendido, eu sempre gosto de frisar isso, mas como o nosso objetivo é ser melhorar cada vez melhor a nossa fala e ser cada vez melhor entendido, por isso que a gente vai sempre melhorando aquilo que a gente já tem, tá bom?
Então, a terceira situação de eu usar esse have é quando eu falo no passado, mas eu não determino esse passado. Ou seja, eu falo no passado, mas eu não falo quando isso aconteceu. Deu para entender? Vamos dar uma olhada ali, ó. Se eu falo assim para você, eu trabalhei aqui. Tá, mas quando? Eu falei? Não. Minha frase não tá no passado, ó. Eu trabalhei. Mas eu não falei se foi o ano passado, se foi o mês passado, se foi a década passada, se foi... Não falei quando, eu só falei, eu trabalhei aqui. É um passado que eu não determinei. Toda vez que isso acontece, não disse quando, eu vou precisar do have lá também. Então, se eu te digo, eu trabalhei aqui, primeira coisa que vem na nossa mente é I worked here, né? A primeira coisa que vem na nossa mente. Mas como eu não falei quando, eu vou precisar do have também. Então, o ideal é que eu diga I've worked here. Eu não falei quando, I've worked here. Ou I have worked here, tá bom? Então, a forma adequada aí, a terceira situação de eu usar o have. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Essa frase vocês veem com muita frequência, aparece muito nas músicas, enfim, parece bastante essa construção aqui que eu vou te mostrar. Se eu te falar, eu estive aqui, quando? Não sei, não falei quando. Ó, o meu passado aí não determinado de novo, tá? Pode ser que você pense, bom, eu estive aqui, I was here. Só que para eu falar I was here, eu teria que ter dito quando. Como eu não falei quando, vou precisar do have lá de novo. I've been here, tá bom? Então, a forma adequada para eu falar um passado que eu não determinei, I've been here. Se eu tivesse falado quando, se eu falasse para você assim, ó, eu estive aqui ontem, você não me viu? Eu estive aqui ontem. Aí, não ia precisar do have. I was here yesterday, tá bom? Mesma coisa com a anterior. Eu trabalhei aqui, se eu te dissesse, eu trabalhei aqui o ano passado. I worked here last year. I worked here last year. Não precisaria do have. Eu preciso dele aqui por quê? Porque eu não falei quando. É um passado, mas eu não falei quando. Tranquilo? Vamos dar uma espiada, então, como é que fica aqui, olha. Em qual sentença eu vou precisar do have agora? Vamos dar uma relembrada. Eu fui para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos o ano passado. Ficou fácil depois a minha dica, né? Eu fui para os Estados Unidos. Qual sentença eu vou precisar do have? Lembre-se que é um passado que eu não falei quando. Qual deles? A primeira. I've gone to the USA. Olha o verbo lá. Lembra que eu falei para você que o verbo fica trabalhado, estudado, feito, comido, corrido, ido. O verbo ir é go. Ido fica gone, tá bom? I've gone. Tranquilo? Então, falei que fui, mas não falei quando, preciso do have, tá? Ó, então as três situações que nós vimos. Toda vez que eu faço uma sentença, que eu digo que eu faço uma ação há algum tempo, que eu faço algo há algum tempo, preciso do have. Toda vez que eu digo eu faço algo desde tal dia, desde tal mês, desde que eu nasci, preciso do have. E toda vez que eu falo um passado, mas que eu não determinei este passado. Pessoal, eu sei que este conteúdo talvez pareça ser um pouco mais complexo, mas se você, mesmo depois de ter assistido a live, baixar o material, de repente assistir de novo, tiver dúvidas, manda mensagem para mim em inbox que eu vou esclarecer as suas dúvidas, ou de repente trago mais uma aula falando sobre isso de uma forma diferente. Então é importante que, se você achou muito confuso, não entendeu nada, mande uma mensagem ou deixe nos comentários também, que eu faço questão de te responder, tá? Ó, esse último slide, ele é uma atividade para você depois praticar também em casa, numa outra situação. Você pode ir trocando os verbos, trocando as frases e identificando qual dessas eu vou precisar usar o have. Então eu tenho ali, ó, eu viajei. A número 2, eu falo inglês desde o ano passado. Número 3, eu estive em Nova York em 2015. Número 4, eu sou casado há 2 anos. Número 5, eu moro aqui. Número 6, eu moro aqui há 10 anos. Número 7, eu estive em Nova York. Então você vai identificar quais dessas você vai precisar usar o have. Se quiser ir montando essas frases, fique à vontade. De preferência, quando você for montar essas frases, não precisa ficar escrevendo. Tente falar para você mesmo. Bom, eu viajei? Eu não sei como é o verbo viajar. Dá uma pesquisada só no verbo. Não põe lá a frase inteira não, porque às vezes o Google Tradutor, ele erra nas traduções, tá, gente? Ele às vezes não respeita as regras
gramaticais. Então, cuidado aí em jogar lá. Procure só o verbo que você não conhece. Eu não sei como que é ano passado. Joga lá, ano passado, tá? E aí você vai montando essas frases e vai montando falando. Não precisa escrever, não. Se você depois quiser escrever, tudo bem. Mas tente primeiro falar cada uma dessas frases. Se tiver dúvida na elaboração de alguma dessas frases, ou de todas que seja, pode mandar mensagem também que eu ajudo você. Olha, isso mesmo, né? Perfeito, tá? Não é uma tarefa de casa, tá, gente? Que eu vou corrigir. Mas tente realizá-la. E se você tiver dúvida, eu estou à disposição para poder te ajudar, tá bom? O que mudou quando eu coloco o has? Lembra lá no comecinho que eu falei, gente, o perfect tense é para você usar o have e o has. Quando eu uso he, she, it e singular. Já tem várias lives aí falando dessas pessoinhas aqui, tá? Então, se tiver dúvida quem são eles, corre lá. O que muda? Se eu falar, ela mora aqui há 10 anos, ela trabalha aqui há 10 anos, ao invés do have, vai entrar o has. She has lived here for 10 years, tá bom? Então, a única coisa que muda o have vira has. Só isso, as mesmas situações, né? Quando eu uso há tanto tempo, quando eu uso desde, se eu falar um passado que eu não determinei, mesma coisa. A única coisa que o have vira has, tá? Tem dúvida de he, she, it? Tem aula lá do it, bem explicadinho. Tem live lá do it. Corre lá e você dá uma espiada, tá bom? Precisando entrar em contato comigo, todos os meus contatos estão aqui, e-mail, Face. Lembre-se, segunda-feira tem uma aula demonstrativa às 19h30, se você quer saber como são as minhas aulas online. Uma ferramenta super bacana que eu utilizo, você é meu convidado. Para participar, basta deixar o seu e-mail comigo, eu mando todas as orientações para você ter acesso a essa sala de aula virtual. Esta aula demonstrativa não é pelo Face, não é pelo YouTube, não é pelo Skype, é uma sala de aula virtual fechada, só entra quem tiver o acesso. E para assistir essa aula demonstrativa e ver como que funciona uma aula onde você também participa, onde você também pode interagir, deixe o seu e-mail comigo, eu mando todas as orientações para você. Será um prazer tê-lo comigo na segunda-feira nessa aula demonstrativa. Tem um evento rolando aí, pode confirmar sua participação por lá, que eu entro em contato, pode deixar e-mail nos comentários, pode mandar inbox, pode mandar pelo meu e-mail inglês, @teacherg.com.br. Então tem zilhões de maneiras aí de você participar, tá? Então não tem como falar, mas eu não fiquei sabendo como. Tá cheio de postagens aí. Hi, Márcio, hello! Fique à vontade para você poder participar dessa aula demonstrativa. Será um prazer ter você na próxima aula, tá? Demonstrativa, segunda-feira às 19h30. Preciso do seu e-mail para você participar. E quarta que vem, estou aqui novamente para as nossas aulas ao vivo, como de costume, toda quarta às 8h30 da noite. Deixe sua sugestão. O que você quer ver numa aula ao vivo aqui? Deixa aí nos comentários, manda inbox e eu trago pra você, tá bom, guys? Guys, it was a pleasure to be here once again with you tonight. I hope to see all of you next Wednesday at the same time, ok? Espero vê-los todos na próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Guys, see you, thank you so much. Bye, bye!